Então, ok, vamos lá para o nosso primeiro tema da nossa primeira aula, que é gasometria arterial. Então, vamos começar com alguns conceitos bem básicos que vocês já devem ter visto na graduação ou na fisiologia ou em alguma outra matéria. Então, primeiro, né, o que é o equilíbrio ácido-básico? O equilíbrio ácido-básico está muito relacionado com a quantidade de entrada e saída de íons de hidrogênio. Então, tudo que você produz, você deve perder durante o seu dia, para que você mantenha o equilíbrio entre os ácidos e as bases. Sempre que você tiver alguma alteração a nível de qualquer órgão, que seja o pulmonar ou que seja o renal, isso vai influenciar nesse equilíbrio químico. E aí você vai ter um aumento de alguma substância, o que vai levar aí à acidose ou à alcalose. E qual que é a importância de manter essa quantidade de hidrogênio no líquido corporal? Isso é fundamental, porque para você preservar, deixa eu entrar aqui, o pessoal vai chegando atrasado, atrapalha um pouco, né? Então, pensando aqui em manutenção da quantidade de hidrogênio livre nos líquidos corporais, qual que é a importância disso? É que para que você tenha a função celular preservada, é fundamental que você tenha esse controle de várias substâncias, dentre elas o hidrogênio. Então, é necessário manter a osmolaridade, os eletrólitos, nutrientes, a temperatura, manter a temperatura adequada, a quantidade de oxigênio e CO2, porque sempre que você tiver alguma alteração em qualquer uma dessas substâncias, isso vai levar a uma disfunção celular. E o desequilíbrio ácido básico, que é quando você tem um pH aumentado ou diminuído, ele vai alterar a permeabilidade das membranas. E isso pode influenciar, inclusive, nas funções enzimáticas dessa célula. Então, o desequilíbrio ácido básico, gente, ele é capaz de deteriorar as funções de diversos órgãos e sistemas. Isso é muito comum no nosso serviço de terapia intensiva. Pacientes com acidose respiratória ou metabólica, a acidose metabólica, por exemplo, ele precisa de hemodiálise o mais rápido possível. Por quê? Porque é um paciente que não vai, inclusive, conseguir manter a função das substâncias. Ele não vai conseguir manter essa permeabilidade da membrana. Ele não vai conseguir manter a absorção das drogas. Por isso que é fundamental, muitas vezes, o paciente com acidose metabólica, ele fazer hemodiálise de forma mais rápida possível, ou até mesmo receber bicarbonato de sódio. E vamos lá, então, relembrar, né, o que é ácido e o que é base. O ácido é toda substância capaz de doar hidrogênio para uma solução. E nós temos aí o ácido mais importante no nosso corpo, é o H2CO3, que é o ácido carbônico. Como que ele é produzido? Ele é produzido à medida que você tem oxigênio e que você tem energia, ou seja, glicose. E quando você tem ácido carbônico, a quantidade de hidrogênio que você tem no sangue é altíssima. Então, esse ácido carbônico, ele precisa se quebrar em substâncias que possam ser eliminadas, ou pelo órgão, pelo rim, ou pelo pulmão, por exemplo, que vai acontecer quando você quebra essa substância. Então, o H2CO3, ele é dependente, né? Ele acontece devido ao metabolismo de carboidratos, proteínas e lipídios. Então, você tem a formação de ácido carbônico. E aí, o seu corpo não pode ficar com tanto ácido correndo no sangue. Então, acontece a quebra dessas substâncias. Então, elas são quebradas em CO2 mais água, que serão eliminadas pelos pulmões, ou em bicarbonato mais hidrogênio, que serão eliminadas pelos rins. Isso aqui tudo acontece por meio de um metabolismo chamado metabolismo aeróbio, ou seja, em presença de oxigênio e de glicose. Aqueles pacientes que, por algum motivo, eles não têm ATP e não têm glicose, vai ter
formação de outros tipos de ácidos, que são os ácidos fixos, que são ácidos que a gente fala de estado líquido, que podem ser o ácido lático, que ele é relacionado aí à sepse, ou cetoácidos, no caso dos pacientes com hipoglicemia ou hiperglicemia. Aqui mostrando nessa imagem quais são as formas, né, que você tem de formação de ácido por processos patológicos. Porque a gente sabe que, fisiologicamente, o H2CO3 é um ácido que se quebra em CO2 mais água e em bicarbonato mais hidrogênio. Então, ácido é quem doa hidrogênio, ok? Então, ácido carbônico é um ácido. O CO2 mais água se comporta como ácido, porque quando ele se junta, se transforma em hidrogênio mais bicarbonato. O hidrogênio também é um ácido, porque quando ele se junta com bicarbonato, transforma em ácido carbônico. E aí nós temos isso aqui de forma fisiológica. E de forma patológica, como que acontece a formação desses ácidos? De forma patológica, acontece a depender de algumas situações, como, por exemplo, diabetes. O paciente diabético ou paciente que está com hiperglicemia ou está em jejum, que tem uma hipoglicemia, ele vai ter a formação de ácidos, que é o acetoacetato e o beta-hidroxibutirato ou butírico. Esses tipos de ácido aqui, eles são ácidos que são formados quando você tem um excesso de glicose ou uma diminuição dessa glicose no sangue. Nesse caso, o paciente vai ter a formação de cetoácidos, que é comum na cetoacidose diabética ou no jejum excessivo. É aquela pessoa que você vai conversar com ela, ela tem um odor de maçã podre na boca, que é a formação de cetoácidos. Então, é comum nos dois tipos de pacientes. Observe que você tem um ácido lático. Então, várias situações podem levar à liberação de ácido lático. Uma bem conhecida é a hipotensão. Então, os pacientes chocados, os pacientes que têm uma entrega de oxigênio prejudicada, eles não vão conseguir manter o metabolismo aeróbio. Vai ser anaeróbio. Se é anaeróbio, esse paciente vai ter a formação de um ácido líquido, que é o ácido lático. É muito comum isso também em atividades físicas muito intensas, que a pessoa ela não comeu ou bebeu água de forma satisfatória. E aí ela tem a formação de ácido lático, ela tem aquela hiperlactatemia, a pessoa reclama de uma dor aqui na região das costelas, né? Isso aqui é liberação de ácido lático, é uma forma que o organismo tem de manter a quantidade de glicose, só que de uma forma anaeróbia. Por isso que traz algumas complicações. Esses são os mais importantes. E como que esses ácidos são eliminados? Como, Fernanda, que elimina os ácidos, então, que são produzidos no corpo, de forma patológica ou fisiológica? Pode ser eliminado por meio do sistema respiratório, que o paciente faz uma expiração de CO2, então ele lava CO2, elimina CO2, então ele reduz o ácido, já que o CO2 é considerado um ácido. Ou pode acontecer por meio dos rins. Então, o rim, ele vai excretar o hidrogênio, que é um ácido, ou vai excretar amônia também, que tem hidrogênio, ou vai reabsorver o bicarbonato, que é uma base. Porque se ele reabsorve a base, ele elimina o ácido. Então, compensação, você tem aí um controle do pH, porque isso aqui que está acontecendo altera o pH do organismo. E o que é base? Ácido, vamos voltar lá de novo, ácido é quem doa hidrogênio. Ácido mais importante no corpo, H2CO3. Depois temos CO2, depois hidrogênio. E quem são as bases? A base é uma substância capaz de captar hidrogênio de uma solução. E a base que nós temos, gente, é o bicarbonato. Tá? O bicarbonato é a principal base do nosso organismo, né? E o bicarbonato ele é formado como? Quando você tem a quebra do H2CO3 em hidrogênio mais bicarbonato. E nós temos também algumas outras bases, que são bases celulares, que servem para quê? Servem para se ligarem às substâncias ácidas
e tamponarem essas substâncias, para que o pH fique normal. E a gente fala tanto, né, de bicarbonato, a gente fala de CO2, a gente fala de hidrogênio, e a gente tem que lembrar do chamado pH, né? Então, é muito importante, tudo que nós fazemos hoje em dia na terapia intensiva é preocupar com o pH, que não pode ser nem ácido e nem alcalino demais, porque isso traz complicações. E o que é o pH? Como é que é formado esse pH? Esse pH, ele é formado por meio de dissociação da água. Mas como que isso tudo é feito? Na verdade, nós tivemos Anderson e Hasselbalch, né, que são fisiologistas, que fizeram tentaram trazer essa substância que era de menor quantidade, né, no sangue, para um valor inteiro, para que a gente pudesse ver esses valores inteiros. O que eles fizeram? Eles pegaram a água e dissociaram ela no laboratório. E quando você dissocia a água no laboratório, o que você tem? A água, quando dissociada, você tem para cada molécula dissociada, 10 milhões não se dissociam. Ou seja, a concentração de hidrogênio na água é 1 para 10 milhões. Então, é mínima. Só que você imagina como que nós trabalharíamos com números assim de frações. Então, eles pensaram, a gente vai dividir esse valor. E eles viram que 1 a 10 milhões significa 0,000001. Nossa, ficou muito difícil ainda. E aí, eles levaram isso usando a equação logarítmica. Então, eles viram que 0,00001 é igual a 1 dividido por 10 à sétima. Ou seja, a quantidade de hidrogênio na solução é mínima, minúscula. Mesmo assim, ainda estava difícil para a gente trabalhar. E aí eles falaram assim, não, então tá bom, então vamos voltar aqui, vamos ver a equação logarítmica, e na equação logarítmica a gente tem como evitar essas frações negativas, né? Então, eles viram que isso aqui, quando eu passo 10, que está lá embaixo para cima, ele fica negativo. Então, fica 1 para 10 é menos 7. Então, eles viram que, então, o pH, ele é uma potência. Ele é uma potência. Tudo isso para evitar frações exponenciais negativas. Então, o pH é a potência de hidrogênio. Então, o pH nada mais é do que inversamente proporcional à quantidade de hidrogênio. Então, quando o pH cai, isso significa dizer que a quantidade de hidrogênio sobe. Isso leva à acidose. E quando o pH sobe, é sinal que o hidrogênio cai. Então, isso se relaciona à alcalose. Então, usando essas equações exponenciais, né, e tudo isso, deu para ver que o pH é 1 sobre H. Ou seja, a quantidade de hidrogênio que eu tenho no sangue, ela é minúscula, ela é uma potência. E isso, qual que é a importância disso, Fernanda? Para você poder entender que quando você olha uma gasometria, você olha o número inteiro. No pH normal, ele é de 7,35 a 7,45. Esse é um pH normal. Ok. Então, esse 7,35, gente, seria 0,0000035. Então, seria muito pequeno essa quantidade de concentração, né? Então, eles foram muito inteligentes, porque eles conseguiram transformar o que era muito pequeno, minúsculo, em números inteiros. Então, qualquer alteração que a gente tem do pH no organismo traz complicações para o nosso paciente. Por esse motivo, existem as chamadas substâncias tampões. O que são as substâncias tampões? Elas são nada mais do que amortecedores, protetores, que evitam que aconteça as variações do pH, mesmo variações muito pequenas. E os tampões que nós temos mais importantes no nosso corpo
são os tampões respiratórios e renais. Nós também temos tampões celulares e químicos, que, no caso nosso, é muito comum. Quando você ingere muita Coca-Cola, por exemplo, ou quando você ingere muito AS, que é o ácido acetil salicílico, o seu sangue fica ácido. O que seu corpo faz? Ele tampona essa substância. De que forma? Ligando as moléculas de hemoglobina. Só que quando essas alterações elas são muito maiores, quem vai ter que trabalhar vai ser os tampões orgânicos, que são o tampão respiratório e o tampão renal. Como é que funciona o tampão respiratório? O tampão respiratório, ele é capaz de eliminar ou de reter CO2. E o tampão renal, ele é capaz de eliminar bicarbonato ou hidrogênio ou reter um dos dois. E quando o corpo do paciente não consegue fazer nada disso, aí quem tem que fazer isso é a equipe, por meio da ventilação mecânica ou por meio aí da hemodiálise. Ambos é para tentar tratar aquilo que o próprio órgão do paciente não está conseguindo realizar. Então, aqui o sistema tampões que nós temos, além dos tampões que eu falei para vocês, que são os tampões orgânicos, nós temos os tampões químicos. Esses tampões químicos aqui, eles são tampões que eles só vão agir em alterações muito pequenas do pH. Quando as alterações forem maiores, quem vai trabalhar vai ser os tampões orgânicos, respiratórios ou renais. Então, vamos explicar um pouquinho desse tampão respiratório. Como é que ele funciona, né, esse tampão? O tampão respiratório, gente, ele funciona praticamente todo baseado na eliminação ou retenção por meio da membrana alvéolo capilar. Então, por meio da ventilação pulmonar. Então, o nosso corpo, ele consegue perceber alterações do pH por meio de grandes artérias. Essas artérias, elas mandam a informação para o centro respiratório, que está na hora de eliminar CO2 ou de reter CO2. Então, a ventilação alveolar, ela é fundamental nesse processo. Naqueles pacientes que têm alguma doença pulmonar e eles não conseguem realizar essa ventilação alveolar de forma adequada, aí ele vai ter que ser colocado no ventilador mecânico. E aí o ventilador mecânico, ele vai ser ajustado com o intuito de eliminar ou de reter o CO2, que é o que a gente vai aprender aqui. Então, como é que o nosso corpo faz tudo isso, né? Então, quando você tem uma hipoventilação, o que significa isso? Significa dizer que o volume minuto está baixo, ou seja, a quantidade de vezes que a pessoa respira e a quantidade de vezes e a quantidade de volume que essa pessoa elimina está pequeno. Isso leva à chamada hipercapnia, que é o CO2 alto, chamado acidose respiratória. Por que respiratória? Porque alterou o CO2. CO2 só quem mexe é o pulmão. Então, é a acidose respiratória. Ou você vai ter uma hiperventilação. O que é uma hiperventilação? É aquele paciente que pode ser por febre, por dor, exercício físico, sepse. Ele começa a aumentar a frequência respiratória e aumentar o volume corrente do respirador, que a pessoa coloca às vezes de forma errada, e aí ele lava CO2, ou seja, ele elimina demais. E aí ele entra na chamada hipocapnia, que é a chamada alcalose respiratória, que a gente vai ver melhor nos exercícios. Então, como que funciona a ventilação alveolar? Né? Como que funciona a ventilação alveolar e como que funciona o controle do CO2 no sangue arterial. Então, nós temos quimioreceptores.
tanto periféricos como centrais, ou seja, que estão nas grandes artérias ou nas pequenas artérias. Por exemplo, a carótida tem quimiorreceptores centrais. Então, nesse caso, o quimiorreceptor periférico ou central, ele percebe a alteração, que está faltando ou aumentando o CO2 no sangue. E aí é mandado uma informação para o centro respiratório. E o centro respiratório é que vai tentar tratar isso. Então, se eu tiver com acidose respiratória, como o caso vocês estão vendo aí, o pH está baixo, o CO2 alto, o corpo vai aumentar a ventilação a cada minuto, ou seja, vai aumentar a frequência respiratória para você eliminar o CO2. Se você elimina o CO2, que ele é um ácido, então o pH sobe e volta à normalidade. Então, aqui nós temos essa condição aqui, ó. Toda vez que vocês olharem na gasometria do seu paciente e o PCO2 estiver de 35 a 45, significa dizer que isso é normal. Mas, se o CO2 estiver menor que 35, isso aqui é uma hipocapnia, causada por uma hiperventilação. Ou você tem o CO2 alto, que é uma hipercapnia, que é uma acidose respiratória, causado por uma hipoventilação. Então, lembrem que eles são inversamente proporcionais, tá? O CO2 é inverso ao estado da ventilação. Então, se eu tenho uma hipercapnia, eu tenho uma hipoventilação. Se eu tenho uma hipocapnia, eu tenho uma hiperventilação. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Ok, meu Deus, e agora? E agora, Fernanda, o que mais? Não é só isso. A gente tem que falar da relação do pH com as outras substâncias, com CO2 e com bicarbonato. Então, a gente tem que falar da equação de Henderson-Hasselbalch. O que essa equação tem de importante? Gente, ela facilita a sua vida. Printa a tela. Porque ela vai te ajudar no diagnóstico da gasometria arterial de forma mais rápida. Como? É só você lembrar que o pH ele é igual a 6,1 mais log de bicarbonato. Opa! O pH ele está na mesma linha do bicarbonato. Então, quando o pH cai, o bicarbonato cai. Quando o pH sobe, o bicarbonato sobe. Porque eles são proporcionais. Já o CO2 está embaixo, então ele é inversamente proporcional ao pH. Quando o pH cai, o CO2 sobe. Então, se o pH está baixo, o CO2 está alto, é acidose respiratória. Se o pH está baixo, o bicarbonato está baixo, é acidose metabólica. Se o pH está alto, o bicarbonato está alto, alcalose metabólica. Então, lembrem sempre disso. O pH é proporcional ao bicarbonato e inversamente proporcional ao CO2. Isso ajuda na hora de fazer o diagnóstico gasométrico. Então, quando eu vou avaliar a gasometria, como é que eu faço o diagnóstico, então? O diagnóstico, gente, ele é feito primeiro, você olha o pH. Sempre o pH primeiro. Sempre. Olhou o pH, peraí que alguém está querendo entrar. Olhou o pH, vai lembrar da equação de Henderson-Hasselbalch. Peraí, deixa eu só tentar aqui liberar alguém. Voltando aqui. Então, como é que eu faço para fazer o diagnóstico, né, de gasometria arterial? Então, primeiro você olha o pH. Se o pH está entre 7,35 a 7,45, ele está normal, não tem nenhum distúrbio. Se o pH ele fica menor que 7,35, esse paciente está com acidose. Lembra que o pH caiu, acidose. Por quê? Porque aumentou o hidrogênio. pH sobe, alcalose.
Depois que eu já sei o diagnóstico dos dois, eu vou olhar que tipo de distúrbio o paciente tem. Ele pode ter um distúrbio respiratório ou metabólico. Nessa aula de hoje, eu quase não falei de metabólico, porque o nosso foco maior vai ser respiratório mesmo. Então, se o pH do meu paciente está baixo, vocês observem que o pH ele é inversamente proporcional ao CO2. Então, se o pH cai, o CO2 sobe, é uma acidose respiratória. Já o inverso, quando o pH sobe e o CO2 cai, é alcalose respiratória, porque sempre o pH é inversamente proporcional ao CO2. Então, meu paciente vai ter uma acidose respiratória quando eu olhar na gasometria, o CO2 estiver alto. E a alcalose quando o CO2 estiver baixo. Ok? E se for pensando em metabólico, como é que seria? O valor de referência do metabólico é de 22 a 28, 22 a 26, depende do gasômetro de seu serviço, tá? Então, o pH, ele é proporcional ao HCO3. Observem aí que o pH está 7,35, menor que 7,35, e o bicarbonato está menor que 22, é acidose metabólica, porque eles são proporcionais. Já no caso de alcalose metabólica, observe que se o pH sobe, o bicarbonato também sobe, porque eles são proporcionais. Então, tem que sempre lembrar disso. O pH, ele é inverso ao CO2 e ele é proporcional ao bicarbonato. E aí eu trouxe aqui, mais uma vez, os valores de referência. O pH normal é de 7,35 a 7,45. O PaCO2 normal é 35 a 45. O bicarbonato é de 22 a 26. PO2, saturação, vou falar depois, em outra aula. E o BXS, eu vou falar quando a gente estiver fazendo algum exercício aqui, tá? Só que eu tenho que lembrar de uma coisa. O nosso corpo, ele tenta compensar os distúrbios. Só que ele sempre tenta compensar ao contrário. Então, se o paciente meu está com acidose metabólica, gente, ele vai tentar compensar com a alcalose respiratória. Por isso que você vê aí eu do outro lado. Sempre é inversamente proporcional. Se eu estou com acidose metabólica, quem vai tentar compensar é o pulmão. É muito comum na UTI os nossos pacientes que estão fazendo hemodiálise terem alcalose respiratória. Eles hiperventilam o tempo todo para tentar compensar. Quando o paciente está com acidose respiratória, aí já quem tenta compensar é o rim, tá? Com alcalose metabólica, sempre ao contrário. Então, observe que sempre um vai tentar compensar o outro. Tem pacientes que são tão graves que eles têm problemas nos dois órgãos. Aí quem vai ter que ajudar eles vai ter que ser equipe. Em relação à coleta de sangue, vou fazer o exercício depois, tá? Se a gente poder rever. É importante eu lembrar que vai ser na artéria radial ou femoral. Usa-se anticoagulante, não pode ter ar, porque senão isso vai influenciar no resultado e tem que conservar a amostra. E aí, vou ver se eu consigo mostrar esse videozinho aqui. Ver se eu consigo. Ele é bem pequenininho. Tá aí, na animação só. Aí mostrando, né, a coleta.
Espera aí, então. Eu vou só entrar aqui, então, na página do YouTube, tá? Compartilha, e esse vídeo foi porque uma pessoa escreveu nos comentários. Então deixa o seu vídeo que você gostaria que eu fizesse e eu vou colocar ele na lista dos vídeos, tá bom? Então, vamos lá. Galera, olha só, quais são os motivos para você fazer uma coleta de sangue arterial? Primeiramente, você precisa ter uma indicação, geralmente uma indicação médica, mas existem algumas condições clínicas das quais vocês precisam entender. Por exemplo, a gasometria ela é muito utilizada para pacientes que têm alguma insuficiência respiratória grave. O paciente chega lá no pronto-socorro, um paciente está na UTI e tem uma alteração respiratória, então é necessário que a gente faça uma avaliação gasométrica dele. Nessa avaliação gasométrica, eu vou avaliar pH, quantidade de dióxido de carbono, oxigênio, HCO3, que é o bicarbonato, excesso de base, e eu posso avaliar outras coisas também, como sódio, anion gap, cloro, entre outros, tá? Então eu posso fazer uma gasometria completa do meu paciente, tá bom? É privativo do enfermeiro, tá? Geralmente na equipe de enfermagem quem faz é o enfermeiro, o médico também faz, e alguns lugares, aí depende muito de cada protocolo, um protocolo institucional, técnicos de laboratório, eles também fazem essa coleta, tá? Só que não é tão comum na maioria dos hospitais, tá bom? Primeiramente, você precisa fazer uma avaliação de uma artéria, seja radial, braquial, femoral. Eu recomendo que você faça em membros periféricos, principalmente radial, braquial, porque o fluxo de sangue é um pouco menor. Se você fizer em um acesso femoral, você tem um fluxo muito grande, você pode ter problema no final para fazer essa contenção. Se você não fizer uma boa contenção, esse paciente pode ter uma hemorragia entre os músculos, você pode ter uma perna de um paciente isquemiada, você pode ter um problema arterial aí futuramente, tá? Então eu recomendo que você faça no braço. Você pode também fazer o teste de Allen, é um teste que você vai avaliar a capacidade de perfusão nos dedos do paciente, e com isso você pode analisar qual das artérias você quer, se braquial, se radial. Geralmente a artéria radial é uma artéria muito utilizada, ela é muito boa, ela consegue irrigar bastante a mão do paciente. Você vai fazer a antisepsia com álcool para tirar a sujidade, enfim, você está fazendo uma punção de artéria. Geralmente você tem duas formas de puncionar, eu vou utilizar a forma que eu uso em torno aí de 45 graus, você pode usar 90 graus também, depende da sua prática, do seu dia a dia, então isso é particular de cada um. Quando você coletar, eu recomendo que você coloque a agulha um pouquinho e puxe para ter um vácuo, porque na hora que você chegar na artéria, o sangue ele entra sozinho dentro da seringa, por quê? Porque você deu vácuo, porque o sangue arterial tem uma pressão, tá bom? Mas você pode fazer também 90 graus ou 45 aspirando na hora que você acha que já está diretamente na veia do paciente, tá bom? Geralmente, quando é coletada gasometria, o paciente tem uma série de outros exames, então eu recomendo que você colete em torno de 10 ml. Não tem necessidade de você coletar apenas 1 ou 2 ml para você fazer a gasometria. Você pode coletar em torno aí de 20 ml que você faz a hemograma completo do paciente também. Principalmente pensando num paciente que está no pronto-socorro, numa emergência clínica, tá bom? Basicamente é isso, pessoal. E agora eu vou fazer a coleta, acompanhe o vídeo, tá? Eu não vou estar fazendo nenhum tipo de comentário, é só mesmo para você visualizar toda a técnica, tá bom? Então, veja o vídeo.
Bom, galera, olha só. Aqui eu já fiz a coleta, tá? Aqui tem o sangue. Eu coletei aqui em torno de uns 7 ml, não precisava disso tudo, mas é só para vocês verem. Em torno de 2 ml já é o suficiente para você estar fazendo a gasometria. Geralmente a gente coleta mais um pouco para aproveitar e já fazer os outros exames laboratoriais. Observa que esse sangue é um sangue um pouco mais claro do que o sangue venoso. Por quê? Porque é um sangue rico em oxigênio. Então é um sangue que tem uma PaO2 de 80 a 100, então é bem legal de você ver isso aqui. Quando a gente fala de avaliação de oxigênio, nesse sangue aqui a gente consegue ter realmente um dado direto de quanto que esse paciente tem de oxigênio. Aqui também a gente consegue avaliar o dióxido de carbono, bicarbonato, tá bom? Então, esse sanguinho, apenas esse sanguinho, você tem um dado muito importante do paciente. Lembrando que isso aqui é uma atividade do enfermeiro, principalmente nas UTIs, tanto a coleta e também fazer essa interpretação. Você, numa equipe multiprofissional, você já tem toda... Você, na equipe multiprofissional, você tem todo o apoio, tanto do médico, do fisioterapeuta, para fazer toda essa correção gasométrica com o ventilador mecânico. Beleza? Pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu vou mostrar um vídeo de uma pressão arterial invasiva, que tem gente às vezes que não trabalha, não sabe o que é, que a gente colhe muito sangue na UTI, na PAI, tá? Na pressão arterial invasiva. Para o controle da pressão, o enfermeiro pode puncionar a artéria? Nesse vídeo, eu vou falar da técnica da punção de artéria para controle da pressão. Então, fique aqui comigo que eu volto já. E já vem aqui e deixa um like, porque esse vídeo está muito bacana. E para quem é novo aqui, vem aqui, ó, se inscreva no nosso canal. Guerreiros e guerreiras da enfermagem, vídeo novo no canal. Hoje nós vamos falar da técnica da punção da pressão arterial invasiva. A pressão arterial invasiva é um procedimento no qual nós inserimos um catéter em uma artéria periférica. E após a punção, esse catéter é conectado a uma coluna de água que transforma a energia mecânica em energia elétrica, que será visualizada aonde? No monitor cardíaco. Onde pode ser feita a punção? Na artéria radial, braquial, femoral, axilar e pediosa. Mas é importante ressaltar que a punção em artéria femoral é de competência médica. A enfermagem não pode executar. No vídeo de hoje, nós vamos mostrar a técnica da punção da artéria radial. O enfermeiro pode puncionar a artéria? E respondendo à pergunta do início do vídeo, de acordo com a resolução do Conselho Federal de Enfermagem, número 390, de 2011, o enfermeiro pode executar a punção arterial para fins de gasometria e também para monitorização da pressão invasiva. Lembrando que a artéria femoral nós não puncionamos. Vamos separar o nosso material. Nós vamos precisar do antisséptico e você vai usar o que for padronizado na sua instituição. Na nossa instituição, nós utilizamos a clorexidina alcoólica. Você vai precisar também de campos estéreis para delimitar o seu local de punção. Uma mesa auxiliar para você organizar o material para o procedimento. Máscara, gorro, óculos, luvas estéreis. Esparadrapo ou fita adesiva para fixação da punção. Você vai precisar também do cateto, do abocate. Geralmente utilizamos o abocate 20 para punção em artéria radial. Uma pinça para ajudar a fazer a limpeza do sítio de inserção. Gás estéreo. Você vai precisar também de um soro fisiológico a 0,9%, de 250 ou de 500 ml. De uma régua de nível para nivelar o sistema após a punção. Da conexão da linha da PAI junto com o transdutor de pressão. O cabo referente ao módulo da pressão invasiva, o domus de encaixe para o transdutor, você vai precisar da bolsa pressurizadora, você vai precisar também de um suporte de soro para pendurar a bolsa pressórica
e, logicamente, do monitor cardíaco. Então, iniciando o procedimento, você vai lavar as suas mãos e preparar todo o material e vai realizar o teste de Allen. Eu não vou falar aqui nesse vídeo do teste de Allen, mas para quem quer aprender um pouquinho, estou colocando agora aqui o vídeo que tem no canal sobre o teste de Allen. E vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para o vídeo que mostra a técnica do teste de Allen. Após a realização do teste de Allen, você vai expor o local de punção, vai posicionar o braço com a palma das mãos voltada para cima e vai colocar um coxim abaixo da mão para que ela fique no ângulo de 30 a 45 graus, porque esse ângulo exterioriza melhor a artéria radial. Após a colocação do coxim, você vai prender a palma das mãos para que ela fique fixa nessa posição. Você vai calçar as luvas estéreis, gorro, óculos, máscara e o avental estéreo. E fazer a antisepsia com clorexidina alcoólica. E após realizar a antisepsia do local com clorexidina alcoólica, você vai colocar os campos estéreis. Após a colocação dos campos estéreis, você vai localizar o vaso sanguíneo pela palpação. E vai introduzir o abocate, inserindo a agulha com bisel para cima, em um ângulo de aproximadamente 30 a 45 graus, direcionando-se ao seu contrafluxo, até que o refluxo do sangue seja visualizado no canhão do catéter e você visualize o fluxo rápido do sangue. E o próximo passo é fazer a conexão do circuito de PAI da linha pressórica nesse catéter, como vocês podem observar agora no vídeo. Você vai realizar a limpeza após a punção, fazer a fixação do catéter com esparadrapo ou de acordo com o protocolo da sua instituição. E não vai esquecer de colocar uma fita com identificação, o dia, a data, o local e o indivíduo que fez a punção arterial. É importante também que você cheque a curva da PAI no monitor cardíaco. Após a checagem, você vai zerar o sistema, você vai fazer o nivelamento e a zeragem do sistema. Para quem tem dúvida no nivelamento, eu vou deixar outro vídeo aqui na descrição. E nesse vídeo eu mostro como nivelar e zerar a pressão invasiva. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, até a próxima. Só mais um, tá? Esse agora é mostrando como que você coleta o sangue, né? Porque é muito comum na UTI nós fazemos a gasometria arterial, a gente coletar esse sangue nessa PAI. Vocês, vídeo novo no canal. Hoje nós vamos falar da coleta de sangue arterial para gasometria ou para outros exames diretamente da linha arterial quando o paciente está com PAI, com a pressão invasiva. Então vamos lá. Você vai utilizar como material 2 seringas, uma de 10 e uma de gasometria, ou 2 seringas de 10, de acordo com o exame que você quer coletar. Você vai pegar um pacotinho de gás estéreo para poder lavar essa linha arterial ou o equipo para poder lavar sem contaminar essa linha arterial e luvas de procedimento. Para iniciar o procedimento é bem simples. Você vai localizar a linha arterial próxima da inserção da PAI e você vai se direcionar para a torneirinha branca. Você não pode esquecer de fechar a torneirinha para o paciente, para que não reflua sangue. E retirar o PRN ou a capa protetora dessa torneirinha. Você vai proteger o local onde você vai aspirar o sangue com uma gás estéreo. Você precisa abrir para o paciente para que você consiga aspirar o sangue diretamente da artéria. É importante ressaltar que essa primeira seringa, onde você vai aspirar o sangue, esse sangue vai ser descartado, porque ele contém ar, soro diluído. Você vai aspirar aproximadamente 5, 6, até 7 ml. Você vai parar, vai fechar novamente a torneirinha para o paciente, para não refluir sangue, e vai retirar a sua seringa. Lembrando que essa seringa esse sangue vai ser descartado. E você vai inserir a nova seringa,
seja de outra seringa de 10 ml para coletar bioquímica, sorologia, ou então a seringa de gasometria para coletar a gasometria arterial. Por exemplo, em paciente com gasometria seriada, como, por exemplo, paciente com cetoacidose diabética, você vai precisar fazer uma gasometria seriada. De hora em hora, você vai precisar colher esse sangue. Terminou de colher, você vai novamente fechar a torneirinha para o paciente, para não refluir sangue. Está pronta a sua coleta de gasometria. E agora você precisa lavar a linha arterial, até para que esse sangue não coagule. Você vai girar a torneirinha, abrindo para o paciente, para que a solução fisiológica reflua. Você vai fazer um flush de soro fisiológico, até lavar todo o sistema. Como vocês podem ver aqui, já a solução fisiológica já está lavando todo o sistema que estava antes preenchido de sangue. E agora você precisa lavar essa saída aqui para não coagular sangue, se não empurrar esse sangue para dentro. Para lavar essa saída de sangue, você vai fechar para o paciente e abrir para o ambiente e para a solução fisiológica e lavar. Após lavar essa saída aqui da linha arterial, seu procedimento está pronto. Você vai novamente proteger com o PRN da PAI. Está pronto o seu procedimento. Você coletou a gasometria e mais outro exame. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima. Essa mulher é bem animadinha. Então, assim, qual é o interesse de mostrar essas duas coisas, né? Primeiro, mostrando que o enfermeiro pode coletar o sangue, ele pode ter uma linha arterial, ele pode ele mesmo fazer uma PAI, né? E essa PAI é importante na UTI, porque os pacientes nossos, eles sofrem coletas seriadas de sangue, além do mais, HGTs também seriados, né? E precisa também de você avaliar a PA dele, média, a cada ciclo cardíaco. E a coleta, ela é de função do enfermeiro também, não pode ser do laboratório, não pode deixar o laboratório fazer isso, quem faz é o enfermeiro. A gente coleta e entrega para o laboratório essa amostra. Ou, dependendo do seu serviço que você trabalha, às vezes tem um gasômetro dentro do seu serviço. Agora nós vamos, então, ver os exercícios e tentar fazer o diagnóstico, né? Como que é feito o diagnóstico da gasometria arterial? E se vocês conseguem... Espera aí, que o negócio agora não quer dar. Agora nós vamos entrar nos exercícios. Oi, filho. Voltou lá para o fim. Pronto. Então, como que nós vamos fazer o diagnóstico gasométrico? Espera aí, gente, que o negócio aqui está dando problema. Aí, vai. Primeira coisa que a gente vai fazer sempre é olhar o pH, depois a gente vai olhar o CO2 e depois as bases, tá? Então, eu vou com vocês fazer esse primeiro, e aí o outro vocês vão fazer sozinhos e eu vou só corrigir. Então, vamos lá. Aqui é um cliente de 40 anos, 60 quilos, ele deu entrada na UTI com quadro de desconforto respiratório. Possui antecedente de bronquite crônica. Apresenta-se bradipneico, está com febre, uso excessivo de musculatura acessória, saturação baixa, está em ventilação espontânea com O2 a 3 litros, expiração ativa, gaspem, sudorese intensa. Ao raio-x, esse paciente tem condensados bilateralmente, principalmente em bases e hipertermia, então, ou seja, pneumonia. Apresenta secreção espessa, amarelada, em grande quantidade, fétida. A primeira gasometria realizada na UTI demonstrou um pH de 7,1, um PCO2 de 70, bicarbonato de 25.
Primeiro, interprete a primeira gasometria e descreva o mecanismo fisiológico e a causa e as condutas. Vamos lá. Vou só copiar isso aqui para colocar para outra página. E vamos responder. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa, vamos olhar aqui o pH. Né? Então, o pH do caso, pH, está... Peraí, filho. Mais, vou discutir para você. O pH está 7,1. Um pH desse, ele é menor que 7,35. Então, isso indica acidose. Tá? Depois eu vou olhar o PaCO2. Lembra que o PCO2 é inverso ao pH. Aqui, ó, ele está 70. Então, está maior que o valor de referência. Então, está maior que 45. Então, isso indica acidose respiratória. Se você for olhar o bicarbonato, ele está completamente normal. Então, ele só tem distúrbio respiratório. Ok. Aí eu vou pensar nas causas. Quais seriam as causas? Esse paciente está com pneumonia, gente. Não tem como. Está com pneumonia. Como é que eu vou saber que é pneumonia? Febre. Piora do raio-x. Às vezes a gente for olhar aqui, ó. Ele tem febre, ele tem condensado no raio-x, nas bases, tem secreção amarelada, espessa e fétida, a aspiração. A aspiração não, a tosse, né? Desse paciente. Então, ele tem tudo isso aqui. Além do mais, tem bronquite crônica. Então, é um paciente que a gente fala DPOC descompensado. Essa é a causa. Qual seria o mecanismo fisiológico do distúrbio? O que está acontecendo, né? Ele está com pneumonia, está com muita secreção. O que isso influencia? Isso faz com que o paciente ele não consiga manter a ventilação. Então, ele está em hipoventilação. Está hipoventilando. Está retendo CO2. Vou colocar aqui, ó. Retendo CO2. Então, está retendo CO2. Então, como é que seriam as condutas? Esse paciente, gente, não tem jeito. Ele está com CO2 muito elevado, pH muito baixo. Aqui eu tenho que, enquanto enfermeiro, eu tenho que preparar o material para a intubação. A intubação orotraqueal. Não adianta fazer ventilação não invasiva. E outra coisa também, esse paciente, ele tem que ser colocado na ventilação mecânica. Colocar na ventilação mecânica. Depois eu vou ensinar como é que faz, mas quando o paciente está em gasometria, com essa gasometria, na ventilação mecânica, né, se coloca uma frequência respiratória alta no aparelho, maior que 20, coloca um fluxo maior, né, que 50 litros por minuto, ou coloca o tempo inspiratório de 0,8 segundos, que o normal é de 0,8 a 1,2. Então, a ventilação mecânica é usada nesse caso aqui, ó, para tratar essa acidose respiratória. Entendeu? Isso aqui é fundamental, gente. Nessa gasometria. Se o problema é respiratório, o tratamento é ventilação mecânica. Se eu olhar o CO2 está alterado, com pH menor que 7,2, isso aqui é intubação. Não adianta pôr na ventilação não invasiva. Ventilação não invasiva aqui, ó. Se fosse pensar bem. Mas cateter de nasal de alto fluxo podia usar, Fernanda? Poderia até tentar usar. E observar qual que seria a resposta. Porque o PCO2, quando ele é acima de 50,
Não dá para ficar na ventilação não invasiva e nem protelar a intubação. Então, tem que ser intubado esse paciente. Printem essa tela aí. Printem a tela, porque eu vou colocar agora o outro diapositivo e vocês vão tentar responder. Pode passar para frente? Pode passar para frente? Abdias? Pode, né? Então, ok, vou passar para esse aqui. Vocês vão tentar fazer. O cliente foi colocado em ventilação. Vamos lá, vamos responder aqui. Vamos ver o que vocês colocaram. Então, entrando. Vamos lá, segunda gasometria aqui. Foi o cliente, foi colocado em ventilação mecânica.
Deixa eu ver se eu estou aqui. Tô. Oi, tô. O cliente foi colocado em ventilação mecânica do tipo controlada, com frequência de 25 e aumento do fluxo e volume corrente do aparelho. Após 2 horas, foi solicitada outra gasometria, que demonstrou isso aqui, né? Vou colocar aqui no em branco. Qual o diagnóstico gasométrico que vocês colocaram? Alcalose? Alcalose. Que tipo de alcalose? Não sei. Hã? Respiratório. Respiratória. Por quê? Porque o pH aumentou, maior que 7,45. O PaCO2 caiu. CO2 menor que 35, lembra que é inversamente proporcional ao calose respiratório. Ok. Qual que foi a causa, gente? Qual foi a causa? A causa foi lavagem de CO2 por hiperventilação. É isso mesmo. Então, aqui ó, a causa foi ajustes do ventilador mecânico. O mecanismo fisiológico você acabou respondendo, tem a ver com hiperventilação. Quais seriam as condutas? Quais seriam as condutas? Diminuir a frequência? É isso mesmo, diminuir a frequência do aparelho, tá? Se o paciente está na ventilação mecânica, tem que ser no aparelho. Então, reduzir a frequência respiratória. Geralmente é de 12 a 16, então diminui de 12. Tá? Ou ceda o paciente. Sedar o paciente também é uma das vezes que tem que sedar. Tá? Por quê? Porque às vezes você vai lá e reduz a frequência, mas ele continua hiperventilando. Então, tem casos que a gente tem que fazer alguma medicação. É muito comum mesmo. A gente, na prática, tem que fazer isso. Muito bem. Agora nós vamos para esse caso aqui, ó. Não. O quê? Eu queria dar print na tela 2. Ah, pode dar print. Obrigada. Ah, tá. Agora vamos tentar fazer esse aqui, ó. Eu quero que vocês tentem fazer essa aqui. 2 minutos para fazer.
Pronto? Vamos lá, então vamos lá. Já vi que tem dúvidas aí, ó. Vi que alguém respondeu aí, acidose metabólica e intubação. Lembra que distúrbios respiratórios se tratam com distúrbios com problema com ventilador. Distúrbios metabólicos se tratam com hemodiálise, medicação, soro. Esse paciente aqui, o bicarbonato é normal, então não tem nada relacionado à parte metabólica. Tá? Então, vamos lá. Então, o diagnóstico colocado aí está errado. O diagnóstico aí é acidose respiratória. Porque o que alterou aí foi o CO2. Quando altera o bicarbonato, é metabólica. Então, aqui, ó, diagnóstico é acidose respiratória. Que o paciente tem. Aí, como é que eu vou saber disso? O pH está baixo e o PaCO2 está alto. O bicarbonato está normal. Ok. Quais seriam as causas? Vamos pensar aqui no caso. A causa é um paciente que está usando musculatura acessória, está confuso. Esse paciente aqui está com insuficiência respiratória aguda, pelo jeito. Então, vou colocar aqui, ó, insuficiência respiratória. Está usando musculatura acessória, um tanto de coisa, ó. Ainda está confuso ainda. Tá todos os sinais de insuficiência respiratória aguda. Ok. Esse eu vou pensar em questão de mecanismo fisiológico. Qual que é o mecanismo fisiológico? Alguém respondeu? Qual foi o motivo? A gente já colocou lá, mas qual é o mecanismo fisiológico? O que o paciente... Eu coloquei que provavelmente tem um prejuízo mecânico, né, na troca gasosa, está Sim, acumulando CO2 e, consequentemente, cai o pH. sim. Então, como é que chama isso? Esse prejuízo? Hipoventilação, tá? Esse paciente está com hipoventilação. Por isso que ele entra em acidose respiratória. E aí, quais seriam as condutas? Preparar material para intubação. Ele não pode ir para ventilação não invasiva, porque ele não tem nível de consciência. Então, aqui tem que ser intubação. E o resto, as mesmas coisas que eu já falei. Vocês nunca vão esquecer que ventilação mecânica, esse paciente precisa de ajustes ventilatórios. E ajustes? Aumento de frequência respiratória e de fluxo ED ou do tempo inspiratório. Vocês vão ver amanhã. Ou do tempo inspiratório. Então, todo o tratamento, ele é baseado na parte respiratória. Então, se for um distúrbio metabólico, aí o tratamento é veia, é hemodiálise. A frequência respiratória dele já não está alta, não? Mas ele está com uma frequência respiratória alta, mas ele não consegue manter a ventilação. Então, ele vai ter que ser entubado, sedado, entendeu? Pois Essa, é, mas aí no caso... porque essa frequência aqui é inefetiva. Ela é superficial. Ele está cansado. Aí, na hora que ele é entubado e sedado, a frequência vai cair. Sim. Entendeu? Aí se coloca uma frequência mais alta. Para poder ele melhorar ou aumentar o volume minuto, para poder ele conseguir sair dessa condição. Entendeu? Aqui todo mundo já printou essa tela aqui? Espera aí.
Pronto. Isso que vocês fazem depois. Vai ver depois isso aqui, que tem a ver com relação PO2 e FO2, que eu vou ensinar em outro momento. Nós vamos falar aqui só de diagnóstico. A letra B vocês não respondem ainda não, tá? Vamos tentar fazer essa questão aqui. O paciente está entubado, encaminhada a traqueostomia, está sedada, está em assincronia, e essa é a gasometria dele. Aí esse da relação PO2 e FO2, vamos deixar que eu vou ensinar mais para frente. Vou tentar responder esse aqui. Vamos lá. Por essa questão aqui. Esse paciente nosso, no caso real, né? 70 anos, 1,60 m, pós-Covid, insuficiência renal dialítica. Ela foi encaminhada para traqueostomia após 15 dias de intubação. Ela está sedada e em ventilação mecânica, modo pressão de suporte. Melhor modo devido à sincronia. Ela está no modo pressão de suporte, a pressão de suporte 15, que é considerada alta, um volume corrente alto, uma frequência de 20 a 30, um PIP 8, um pH de 7,55, bicarbonato de 20, um BX7 de menos 4,7 e um BaCO2 de 33. Então, vamos lá tentar entender isso aqui. O que vocês colocaram de diagnóstico? pH maior que 7,45, como é que chama isso? Alcalose. Alcalose, isso mesmo. Não, alcalose. Ela está com alteração no bicarbonato e no PCO2. Qual é o tipo de alcalose que ela tem? O PaO2 dela também está aumentado, não tá? Mas o PO2 tem a ver com oxigenação. A gente nem viu ainda.
tá? PO2 sempre oxigenação. E a gente está vendo aqui é pH, PaCO2 e bicarbonato. O PaCO2 está 33. O que que isso indica? Tá abaixo, né? O que que significa? Respiratória. Então, ela tem uma alcalose respiratória. Ok. O bicarbonato está baixo. O que que significa dizer isso? Metabólico também? Ela está tentando compensar. Uma tentativa de compensação por, sempre ao contrário, acidose metabólica. Então, ela está tentando compensar. Por que ela está tentando compensar? O que tem a ver isso? Porque o bicarbonato baixo é acidose. Ninguém tem alcalose e acidose ao mesmo tempo. Então, o que significa dizer? Que ela está tentando compensar. Então, ela tem uma alcalose respiratória com tentativa de compensação por acidose metabólica. Então, o problema é tão grave aqui, tão demorado, tantos dias, que o rim está tentando compensar essa condição dela. Então, aqui, se fosse pensar em questão de causas, o que levou essa paciente a ter alcalose respiratória? São os ajustes do ventilador mecânico. Tá? Tá tudo muito alto. Vocês não viram ainda aqui, mas geralmente a pressão de suporte que a gente deixa é de 7. Tá muito alto. Tá? E aí, se for pensar em mecanismo fisiológico, qual seria o mecanismo fisiológico aqui? O que levou à alcalose? Por que está com alcalose respiratória? Reduz muito o CO2 e Reduz eleva o muito. pH. Isso mesmo. Então, aqui no caso, ó, é hiperventilação. Tá? Tá elevando, ela está fazendo uma frequência alta, volume alto, tudo alto. Então, ela está hiperventilando. Qual que seriam as condutas aqui? O que vocês acham que tem que ser feito? Ajustar o ventilador. É isso mesmo, condutas. O modo pressão de suporte, nem sempre, você pode tentar ajustar, né? Que são ajustar o ventilador mecânico e tentar ver dor, né? Avaliador. Por quê? Porque essa paciente está tentando ventilar desse jeito, hiperventilar desse jeito, né? Avaliador também, porque frequência respiratória você não mexe no aparelho no modo pressão de suporte, né? Então, aqui, ó, seria avaliar a dor. Quem sabe está com dor essa paciente, né? Porque ela fez a traqueostomia agora. Então, ela chegou do centro cirúrgico desse jeito. Então, ajustar o ventilador mecânico, avaliar a dor, para ver se vai fazer algum remédio para a dor para ela. Aí pode printar. A gente vai pro próximo. Pode passar para frente? Por mim, pode. Então, vamos lá. E se vocês não vão responder também em relação PO2 e FO2, agora não. Vamos fazer isso aqui.
Voltando aqui. Vamos lá. Um paciente de 71 anos, 1,60 m, pós-Covid, ira dialítica, KPC, MARSA, CA de mama, PAV, sepse. Acho que ia colocar TEP, o STAP, mas é TEP. Está bem sedada, está com nora, estava com astose respiratória, foi mudado para o modo PSV, para PCV. Hemoglobina 7,5, FO2 40%, pH 7,33, PO2 78, PCO2 47,5 e bicarbonato 26. Qual o diagnóstico gasométrico? O que vocês colocaram de diagnóstico? pH menor que 7,35. O que deu? Acidose. Acidose, ok. O PaCO2, 35 a 45, tá alto. Tá maior que 45. Acidose o quê? Respiratório. Respiratória. Tá tentando compensar alguma coisa? Tá. Por que tá tentando? Bicarbonato tá acima? Não, ele tá normal, 22 a 26. Não está tentando compensar. Não está tentando compensar, não, tá? Só acidose respiratória mesmo. Qual que é a causa? Hipoventilando? Causa, qual que é a causa? A causa é o que você tem de doença, de situação. Mecanismo fisiológico que é hipoventilando. Qual o problema aqui? Ajustes do ventilador mecânico que estão levando a manter a acidose respiratória. Qual seria o mecanismo fisiológico? Que é o que você falou, que é a hipoventilação. Quais seriam as condutas? Sempre lembrar, ajustes do ventilador. Tá? A gente vai falar qual aqui, porque não está escrito quais que o paciente estava usando. Mas a gente vai lembrar que acidose respiratória, alcalose respiratória, o tratamento é ventilação mecânica. Hipoxemia, hiperóxia é oxigênio. Tá? Pode printar a tela para a gente ir para o último. Agora nós vamos para o último. Quero ver se vocês conseguem enxergar isso aqui, porque está difícil. Aqui não tem. Não tem um caso, só tem um exame. Vamos tentar ver esse exame aqui. pH, esse vou fazer com vocês. O pH está 7,349. O PaCO2 está 45,6. O bicarbonato está 24,6. O que aconteceu aqui? pH tá abaixo de 7,35. PCO2 está um pouco aumentado. O pH menor que 7,35, isso é o quê? Acidose. 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 O PaCO2, como é que tá? 45,6 está aumentado. Tá um pouquinho maior, né? Então, acidose, respiratória. E a parte metabólica tá normal? Tá. HCO3 normal. Então, esse distúrbio aqui que esse paciente tem aqui é uma acidose respiratória. Seria do mesmo jeito, a causa a gente não sabe, a gente não conhece o paciente.
a gente não conhece. A gente sabe que o mecanismo fisiológico aqui é hipoventilação. Então, o mecanismo fisiológico seria hipoventilação. E a conduta aqui teria que ser, nesse caso, se o paciente não tiver na ventilação, ele pode ser tratado de outra forma, como catéter nasal de alto fluxo, entendeu? Porque o pH está muito próximo ao normal. Então, aqui a conduta poderia ser catéter nasal de alto fluxo. Ou ventilação não invasiva. Ou ventilação não invasiva, porque levar esse paciente para ventilação mecânica, uma alteração tão pequena de pH, é perigoso. Tá? Então, poderia se tentar catéter nasal de alto fluxo ou ventilação não invasiva. Pode printar a tela para a gente poder terminar essa parte aqui. Salvando. Agora vamos tentar. Eu vou finalizar essa gravação dessa parte aqui, para a gente poder mudar de assunto. Tudo bem, gente, essa parte aqui?